Bolsonaro caiu e bateu a cabeça, mas o STF está esperto e descobriu o plano da família Bolsonaro. Fica no vídeo que nos próximos 30 segundos você vai entender. Quando a pressão bateu, a estratégia apareceu. Não foi discurso político, não foi coletiva, foi hospital. Durante anos, sempre que Bolsonaro se viu encurralado, o roteiro se repetiu. Crise, fragilidade, afastamento e o tempo trabalhando a favor. Mas agora algo saiu do controle. Pela primeira vez, Alexandre de Moraes não comprou a narrativa. E quando o Supremo fecha a porta, não existe plano B. Após a queda de Bolsonaro e os episódios que se seguiram, a reação foi quase imediata. Aliados próximos passaram a acionar um discurso já conhecido do público brasileiro: a fragilidade física, necessidade urgente de cuidados médicos, afastamento das atividades e um clima calculado de comoção. O foco deixou de ser o avanço dos processos e passou a ser o estado de saúde. Não seria a primeira vez. Ao longo dos últimos anos, sempre que Bolsonaro enfrentou momentos decisivos, seja no campo político, jurídico ou institucional, hospitalizações e afastamentos surgiram em sincronia com o avanço das investigações. O padrão se repete: crise jurídica, exposição pública, pressão institucional e, logo em seguida, a imagem do líder fragilizado ocupa o noticiário. Para aliados, trata-se de coincidência. Para críticos, uma estratégia. O fato é que, mais uma vez, o debate político foi deslocado. A pergunta deixou de ser o que está acontecendo nos tribunais e passou a ser qual é o estado de saúde do ex-presidente. E foi exatamente esse deslocamento de foco que dessa vez não funcionou. E se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Alexandre de Moraes não analisou o episódio como um fato isolado. Ele olhou o histórico, o contexto e o momento exato em que a hospitalização foi apresentada e tomou uma decisão em comum: não aceitou a internação como justificativa automática. Na prática, o STF enviou um recado direto e público: alegações de fragilidade física não suspendem investigações por si só. A lógica é simples, mas dura. Se há pedido de afastamento, adiamento ou tratamento diferenciado, é necessário comprovação técnica, detalhada e compatível com os atos praticados. Esse ponto é crucial, porque ao rejeitar a hospitalização como escudo imediato, Moraes demonstra que está atento a algo maior: o uso recorrente de eventos médicos em momentos de pressão institucional. Não se trata de ignorar a saúde de ninguém, trata-se de impedir que a saúde seja usada como ferramenta processual. E é por isso que essa decisão pesa tanto. Ela sinaliza que o Supremo não pretende permitir atrasos estratégicos, nem mudanças de ritmos baseadas apenas em narrativa. A partir desse momento o jogo muda. Não é mais emoção contra processo, é processo acima da emoção. O recado institucional é duro e definitivo. O Supremo já não enxerga Bolsonaro como um personagem previsível, impulsivo ou vítima das circunstâncias. Ele passa a ser tratado como alguém que repete comportamentos, que aciona os mesmos recursos sempre que a pressão aperta. E no mundo jurídico, identificar padrão é um divisor de águas, porque o padrão não é coincidência, é um método. A partir do momento em que o judiciário entende que existe método, a política deixa de ser analisada no campo da emoção e passa a ser enfrentada no campo do procedimento. Isso significa menos tolerância, menos margem de manobra e zero paciência para narrativas que tentam ganhar tempo. Na prática, Bolsonaro deixa de ser um caso excepcional e passa a ser um processo comum, frio, técnico e sem espaço para encenação. E essa talvez seja a queda mais dura de todas. Michelle Bolsonaro não aparece nesse episódio como figurante, ela entra como peça central da narrativa. São falas calculadas, tom emocional elevado, mensagens religiosas cuidadosamente escolhidas, tudo para reforçar uma imagem específica, de injustiça, perseguição e sofrimento familiar. Durante muito tempo essa fórmula funcionou, mobilizou a empatia, silenciou críticas e blindou o discurso político com fé e emoção, mas agora o efeito é outro. O mesmo discurso que antes comovia, hoje levanta sobrancelhas. O que era visto como clamor espiritual passa a ser analisado como estratégia narrativa. E quando a emoção deixa de tocar o público e passa a chamar a atenção das instituições, a engrenagem começa a ranger. Não é mais sobre fé, é sobre credibilidade. Se a situação era tão grave quanto foi apresentada ao público, por que as decisões judiciais não caminharam na mesma direção do apelo emocional? Em casos realmente críticos, o padrão é outro. Prazos são suspensos, agendas são revistas, procedimentos são ajustados. Mas isso não aconteceu. Se tudo era transparente, claro e incontestável, por que Alexandre de Moraes recusou a hospitalização como argumento central? Por que exigiu critérios técnicos, contexto e compatibilidade entre discurso e atos? E por que, mesmo diante da comoção pública, o Supremo manteve o ritmo dos processos? Essas perguntas incomodam porque são objetivas. Elas não nascem da militância, não surgem de adversários políticos, elas surgem da lógica institucional, do funcionamento normal, da justiça. E quando o próprio sistema começa a questionar versões, não é sinal de perseguição, é sinal de desconfiança. E desconfiança dentro do judiciário
nunca é um detalhe. O impacto vai além do processo. Bolsonaro perde algo fundamental: o controle da narrativa. Quando nem o discurso médico, nem o apelo emocional convence, sobra apenas o confronto direto com a lei. E nesse campo, não há live, não há slogan, não há cortina de fumaça. A queda não foi apenas física, foi simbólica. Representou o fim de uma lógica que por anos funcionou. A lógica de ganhar tempo, de deslocar o foco, de transformar a pressão institucional em comoção pública. Alexandre de Moraes deixou claro que está atento, que conhece o histórico, que reconhece os padrões e principalmente que não pretende permitir atalhos. Bolsonaro, que controlava o ritmo dos acontecimentos, que esticava o tempo a seu favor e que transformava crises em suspensão, esse Bolsonaro já não existe. Agora o processo segue, frio, técnico, implacável. Na política o tempo pode ser manipulado, na justiça não. E quando o tempo deixa de ser aliado e passa a ser cobrador, não há discurso, narrativa ou hospital que impeça o desfecho. Agora o tempo cobra, e sempre cobra com juros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente sua opinião e se inscreva no canal. Até a próxima!